Bom, então, de acordo com o enunciado da questão, nós queremos descobrir qual é a maior massa que eu vou colocar no encaixe E, manter a barra em equilíbrio. Para isso, nós vamos representar as forças que atuam na barra. A primeira força é o peso da barra, que vai estar no meio dessa barra. Depois, nós vamos colocar as reações de apoio, S1 e S2. E o peso do anel, da massa, que nós precisamos descobrir o valor. Feito isso, nós vamos usar a condição de equilíbrio. Qual é a condição de equilíbrio para um corpo extenso? O momento resultante deve ser igual a zero. Então, nós temos o momento criado pelo peso da barra, mais o momento criado pela reação S1, mais o momento criado pela reação S2, mais o momento criado pelo peso do anel, tem que ser igual a zero. Na iminência de desequilibrar a barra, o apoio S1 não cria momento. Então, S1 não criará um momento. E nós vamos usar S2 como ponto fixo. Então, S2 será o nosso ponto fixo. O que significa considerar S2 como ponto fixo? Nós vamos medir todos os torques ou os momentos de uma força em relação a S2. Bom, então vamos calcular o momento criado pelo peso da barra, pela reação de apoio S2 e pelo peso do anel considerado. Como nós adotamos o S2 como nosso ponto fixo, nós sabemos que toda força que atua exatamente no ponto fixo não produz torque. Então, nós podemos concluir que o momento feito por S2 é nulo. Por que isso? Porque a força S2 está atuando exatamente em cima do ponto fixo. Portanto, ela não produz torque. Então, de acordo com a nossa equação anterior, nós temos apenas o momento feito pelo peso da barra mais o momento feito pelo próprio anel considerado. E isso tem que ser igual a zero. Como que a gente calcula momento feito por uma força qualquer? É o valor da força, então seria o peso da barra, vezes a distância que nós chamamos de braço. O que é braço? É a distância entre a linha de ação da força, ou seja, onde a força está sendo aplicada, até o ponto fixo, mais o valor do peso do anel vezes o braço do anel, que também é a distância de onde a força do peso do anel está atuando em relação ao ponto fixo, que nós escolhemos como sendo S2. Tudo isso igual a zero. Se nós observarmos, a força-peso da barra e a força-peso do anel criam torques em sentidos opostos em relação a S2. O peso da barra vai criar um torque no sentido anti-horário e o peso do anel vai fazer a barra girar no sentido horário. Para diferenciar esses dois torques produzidos em sentidos opostos, nós vamos adotar um sinal positivo e negativo. Tanto faz qual deles será o positivo ou o negativo. Por exemplo, vou usar o torque do peso da barra como sendo negativo. Logo, o peso do anel tem que ser positivo, pois os sentidos são opostos. Isso tudo deve continuar sendo igual a zero para atendermos às condições de equilíbrio da barra. O peso da barra é a massa, então seria menos a massa da barra vezes a aceleração da gravidade local vezes o braço da barra, mais a massa do disco, que é o que nós queremos descobrir, que eu vou chamar de MP, vezes a gravidade local, vezes o braço de P. Isso tudo igual a zero. A massa da barra, de acordo com o enunciado, vale 10 kg, a aceleração da gravidade local 10 metros por segundo ao quadrado, e o braço da barra, que seria a distância entre a força, peso da barra, até S2, que de acordo com a figura vale 0,5 metros, mais a massa do disco, que é o que nós queremos descobrir, vezes a gravidade local, 10 metros por segundo ao quadrado, vezes o braço da barra, que de acordo com a figura vai valer 0,4 metros. Por que 0,4 metros? Se vocês observarem lá na figura,
o disco está em relação à extremidade a 0,10 metros. E, no entanto, de S2 até essa extremidade vale 0,5. Então, se nós fizermos a subtração, 0,5 metros de S2 até a extremidade da barra, menos 0,10, que é o espaço entre o disco e a extremidade da barra, nós temos a distância, que é o braço, 0,4 metros. Isso tudo igual a zero. Finalizando a conta, nós temos aqui menos 50 mais 10 vezes 0,4, 4 vezes a massa que nós queremos descobrir. Tudo isso igual a zero. Isolando a massa, nós temos então 4 vezes a massa do anel, tem que ser igual a 50. Finalizando a conta, a massa será igual a 50 dividido por 4, que vai dar 12,5 quilogramas, que é a unidade de massa no sistema internacional. Percebam o seguinte, 12,5 quilogramas é a massa que vai manter a barra em equilíbrio. De acordo com as opções que nós temos, a que vai manter a barra em equilíbrio é 12,5. Então, nós podemos concluir que 15 kg, 20 kg e 25 kg já não atendem às condições de equilíbrio da barra, porque são massas superiores a 12,5. Então, nós ficaríamos entre a letra A e a letra B. 5 e 10 kg atendem às condições de equilíbrio da barra, só que de acordo com o enunciado, ele pediu a maior massa, respeitando o limite, que seria 12,5, é a resposta a letra B.